Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 6 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, voltando aqui a fazer também análise de fechamento de pregão junto com o Kaique, depois de um tempo aí ausente da análise de fechamento do pregão, ou também passar a fazer um ou outro radar do mercado. Então espero que vocês gostem desse retorno. Comenta aqui embaixo se é bom fazer essa alternância, fazendo o Kaique um dia e o outro dia, enfim, comenta aí. Agradeço demais sempre a sua audiência, não só quando eu estou fazendo aqui, mas também quando o Kaique está fazendo muito bem essa análise de fechamento, bem como o radar do mercado. Nessa análise eu vou falar aqui de alguns papéis. Primeiramente eu vou falar do mini índice do Ibovespa, depois mini índice mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, EMBRE 3, BRML3, CLET 3, MGLU3, ABEV3, RADL3, CCRL3, RAIL3, BBAS3 e BDRX, que é o índice ali que representa o comportamento dos BDRs. Então foi uma solicitação que eu tive, então em vez de pegar ali um BDR específico, eu vou falar sobre o índice BDR, qual o panorama geral em relação aos BDRs. Então vamos lá para nossa análise. Vou dar aqui mais um recadinho. Você, na parte de baixo aqui desse vídeo, na descrição desse vídeo, vai ter o link aí para você se inscrever no curso com o Kaique, no Masterclass com o Kaique, sobre aprender a operar vendido, ou seja, na ponta vendedora, abrir a operação aí de venda, tentar ganhar quando o mercado acontece, como está acontecendo agora, um cenário de queda, assim como a gente vai falar aqui de uma operação que foi encerrada de venda, de EMBRE 3, então que você também possa ter essa possibilidade de trabalhar também na ponta vendedora e ganhar com operações de venda. Então aqui na parte de baixo, a segunda Masterclass já é de uma turma que aconteceu, que era de 1 hora, e o Kaique estendeu para 2 horas e meia de duração. Eu estava, inclusive, acompanhando toda a Masterclass. Foi sensacional. Então, aproveite essa oportunidade, vai ser a segunda oportunidade que ele está abrindo, né? Uma abertura extra dessa Masterclass. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha. Agradeço demais. Lembre-se de estar inscrito aqui no nosso canal no YouTube. Então vamos lá, começando com o Ibovespa. Deixa eu só tirar isso aqui da tela, beleza? Então o Ibovespa terminou o dia de hoje com queda de 0,55%, índice caminhando no seu processo de correção, fechando inclusive abaixo da média móvel de 3 períodos, gerando um candle de reversão chamado aí algo semelhante a um martelo, que cria-se uma expectativa de final de um movimento de queda para iniciar um movimento de alta. A primeira sinalização positiva seria romper a máxima desse último pregão, aumentará a probabilidade de se ter alguma coisa para cima. Mas enquanto isso não acontecer, se olharmos aqui para os suportes mais abaixo da média, se eu pegar primeiramente aqui a retração do Fibonacci, temos aqui uma retração em torno dos 116, 140, que tende a funcionar como um patamar de suporte, um lugar onde pode parar de cair e começar a subir. E o outro ponto é essa região de 2 topos anteriores, ou seja, uma região que começa ali na faixa já dos 116 mil pontos e se estende até uma faixa ali em torno de 115, 100. Enfim, dá para arredondar para 115 mil pontos. Então, de 116 a 115, 116, 140 a 115 é uma faixa mais relevante de suporte. Caso aconteça um retorno aqui, tende a gerar melhores oportunidades. Inclusive, até falando de se fosse comprar BOVA11, tende a gerar melhores oportunidades chegando nesse nível de suporte. 38,2% Fibonacci, mais região de 2 topos anteriores do gráfico diário. Por enquanto tem um sinal de alta? Não, está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, onde a expectativa maior é de romper essa máxima, mas ainda não tem um sinal de alta, uma sinalização positiva para aumentar a chance de ter um próximo movimento de expansão a favor da tendência de alta. Seguindo aqui para o mini índice, gráfico diário, movimento aqui forte para baixo. No mini índice a gente já vê se batendo em cima desse nível de suporte. Gráfico de 60 minutos. Só que aqui uma baita lateralização, ou seja, força, fraqueza aqui, como se fosse um processo de correção, abriu subindo aqui no próximo pregão, bateu aqui, gerou topo no dia 60, perda de mínima ascendente, foco muito maior em trabalhar na ponta vendedora, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, também dá para trabalhar na venda? Até dá, mas ficaria atento em alguns pontos aqui, por exemplo, essa região que venha fazer sinalizações de baixa já abaixo desse patamar. O ideal seria o seguinte: abre caindo, oscila abaixo desse patamar
e aí passa a gerar topo descendente no mínimo abaixo de um patamar de 118, 165. Para compra, passando desse nível aqui, em vez de cair lá gerar topo no dia 60, passa a gerar fundo ascendente ou pivô de alta acima dessa região aqui, em torno de 118, 560, aí sim ficaria mais para ponto comprador acima desse patamar. E abaixo aqui da média, topo descendente abaixo da média móvel exponencial 3 períodos, mais para ponta vendedora de day trade. No dólar nós tivemos um dia aqui bom de alta, lembrando que a gente falou no radar da semana, o dólar tinha montado aqui um pivôzinho de baixa, então não se esperava tanto. Lembrando aqui, eu pegando um gráfico quadrimestral, para quem lembra lá do radar da semana, falando do dólar, num prazo mais longo, deixa eu tirar aqui a questão do ajuste, e colocando aqui ó, o Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida, uma região de 4.620 ou 4.62. Região de suporte onde o dólar poderia parar de cair. Lembra do retração de 38,2% que eu fiz no gráfico diário do Ibovespa? Então aqui no gráfico do mini dólar, num gráfico quadrimestral, era um nível de suporte onde o preço pode parar de cair e começar a ter um processo de recuperação. Como é que chegou aqui nesse ponto de suporte? Aí ó, vamos olhar para um gráfico diário. Um movimento um pouquinho mais longo para baixo, fazia tempo que não tocava na média. Então se tivesse a quebra dessa sequência de máximas descendentes, ficaria muito mais para compra. Inclusive no giro dos futuros, que a gente coloca aqui diariamente no novo aplicativo do EV Invest, um vídeo lá que eu falo do mini índice, mini dólar, foi comentado justamente um alinhamento mais interessante para a ponta compradora no decorrer do pregão de hoje. Então se oscilasse, viesse aqui para cima dessa região aí dos 705, gráfico de 10 minutos, vou pegar aqui o gráfico de 60 minutos, viesse para cima dessa região que estava engasgado, ficaria muito mais para se buscar a operação de compra. E aí no gráfico de 10 minutos, dá para perceber aqui um retorno do preço ó, forte e alto, gera aqui primeira sinalização de fundo, não vai muito longe, gera aqui, vamos dizer, o stop da operação bate aqui nesse ponto e volta a trazer oportunidades na ponta compradora, bastante volatilidade em relação ao mini dólar. Olha que interessante esse ponto aqui, ó, batendo em cima da média e o mercado gerando algo relevante para cima. O mais interessante aqui de tudo é o pouco tempo que fica ali para baixo da média móvel de 13 períodos, ou seja, demonstrando a força maior compradora nesse momento. Então, para amanhã, olhando para um gráfico aqui de 60 minutos, abriu subindo, manteve seu movimento de subida, foco em buscar a operação de compra. Seja aqui pelo gráfico de 10, ficar aqui de forma lateral e gerar pivô de alta, compra. Abriu subindo e continuou gerando fundo ascendente para cima da média móvel de 3 períodos, um gráfico de 10 ou 5 minutos, fica mais para compra. Por outro lado, se voltar para baixo aqui dessa região e passar a gerar topo descendente abaixo, pelo menos aí num patamar de 740,5, o foco maior seria a venda de day trade no mini dólar. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou quase com estabilidade, menos 0,09%, trazendo uma alternativa aqui. Uma das alternativas seria abrir compra aqui. O ideal é que tivesse mais um candle aqui, pelo menos, para buscar uma compra de fundo ascendente. Mais um candle que eu digo de máxima descendente. Pode ser até assim, ó, um candle assim. E aí lá na sexta-feira rompe a máxima da quinta-feira. Seria algo mais interessante. Dá para arriscar essa compra aqui, sabendo que está em cima no suporte, superação dessa máxima? Dá para arriscar essa entrada. O stop ficaria aqui embaixo, tentando pegar o quê? Esse movimento, um próximo movimento de subida na PTR4. Lembrando que no gráfico diário, a tendência da Petro ela é de alta, graficamente falando. E já na Vale 3, a tendência está indefinida. Por quê? Porque ela gerou no pregão passado um topo descendente. Então, para quem já estava comprado aqui, gerou 1, 2, 3, 4 candles, perdeu essa mínima, seria um dos sinais de saída. Já dá para voltar comprando a superação dessa máxima? Não seria muito a minha escolha. Se fosse para arriscar algo, ou rompimento dessa máxima, ou tendo mais um candle aqui para arriscar alguma compra mais adiante. Mas dentro de um cenário um pouco mais de indefinição, de topo descendente e fundo ascendente, eu optaria um pouco mais para comprar na saída realmente dessa região aqui, ou seja, um dos pontos, rompimento dos 98 e 25 dentro dessa tendência indefinida do gráfico diário. Até o gráfico semanal que eu já tinha falado no radar da semana, bem bagunçado ali, o movimento, apesar da sua tendência de alta de prazo mais longo. E aí falando de outros papéis aqui agora, falar de Embry 3, que era uma operação de venda que tinha sido aberta. Lembrando, recomendações de swing trade sendo enviadas nesse momento pelo Lucas Moraes, que é analista aqui da DV Invest. Essa operação deu resultado aí positivo. Esqueci de colocar aqui para compartilhar com vocês. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso aqui agora já, para mostrar aí na tela para vocês o resultado da operação. Tá. Isso, vou mostrar aqui agora. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Controle. Não consegui.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só um instantinho que eu vou conseguir. Não. Aqui. Ok. Tá, então aqui está o controle das operações. Agora eu não estou entendendo porque isso aqui está por cima do controle das operações. Vamos lá, enfim, eu vou falar aqui, depois eu ajusto aqui na minha tela, fazia tempo que não fazia a análise de fechamento do pregão. A operação de Embraer, ela gerou um ganho ali, ela bateu no objetivo, ela gerou um ganho, bateu no objetivo aí 13,82, a mínima de hoje foi justamente 13,82. Um retorno de 6,75%, isso representou um ganho de 1,1%. A outra posição que a gente tinha, era uma posição comprada de swing trade, foi a posição aqui da BRML3, que tinha uma compra em aberto, né, até comentado no radar da semana. Ela foi lá, executou, gerou aqui para quem comprou no pivô de alta, também executou e ganhou bastante força para baixo, inclusive anulando sua tendência de alta de curto prazo. Então aqui gerando basicamente um topo duplo, já revertendo essa tendência de alta para uma tendência de baixa de curto prazo. Então essa operação foi encerrada e colocando aqui na tela. Depois eu vou descobrir porque não está ficando aqui na frente da outra. Acho que tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo. Mas enfim. Menos 3,7% resultado da BRML3, ou seja, um stop de 3,7% da operação. E do capital, ou seja, devido ao percentual do capital que foi alocado aqui de 14%, aqui a gente tem um retorno de uma redução de 0,5% do capital total nesta operação. Então, beleza. Depois fico devendo aí para já ajustar essa minha tela do controle das operações, tá? Depois de BR Malls, vou falar aqui de ELET3. ELET3, que no dia de hoje apresentou uma forte alta de 3,76%. E aí, compra esse ativo? Apesar da tendência de alta de curto prazo, eu não entraria ainda comprando, porque o stop ficaria muito grande, comparado aqui o ponto de entrada ou superação dessa máxima, dessa aqui, o stop lá embaixo, ficaria muito grande, aí a relação risco-retorno fica desfavorável. E aí eu considerando que o papel ainda está dentro de uma zona de resistência, apesar da tendência de alta também pelo gráfico semanal, está dentro da zona de resistência do gráfico semanal de topos, ali, de uma região de topo anterior, eu aguardaria um tempinho um pouquinho maior de lateralização do preço desse ativo aqui, para buscar uma compra ou de pivô de alta, ou se ela resolver dar uma escorregada um pouquinho maior, voltar para a região da média, fazer um desenho parecido com o que eu estou colocando aqui, me chamaria mais atenção para abrir uma compra de swing trade em ELET3. Quem está posicionado de alguma forma, depois desse grande candle de alta, faz total sentido trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje, lá na faixa dos R$ 36,74. MGLU3, ação que vem numa tendência recuperada de alta, depois de romper tudo isso aqui para cima. Então é um ativo que, dependendo do sinal de alta nos próximos pregões de fundo ascendente, faz sentido arriscar uma operação de compra. Por exemplo, superação da máxima desse candle seria uma alternativa de arriscar uma compra com stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Primeira forma de entrada, mas se ela resolver dar uma caída um pouquinho maior para essa região aqui de suporte, que região é essa, Dalton? É a região aqui dos R$ 6,30. Chegou aqui nesse nível, gerou algum sinal de alta, possibilidade de arriscar uma operação de compra tentando pegar um movimento de subida. Sinal de alta é superar a máxima do pregão anterior, a formação inicial de um fundo, um sinal de iniciar um movimento de subida. E aí você trabalha, logicamente, com a devida gestão de risco, que é o stop, limitar a perda quando a operação não dá certo, ou seja, quando a nossa leitura ou a sua leitura está errada de alguma forma, a estratégia não deu certo. Após a MGLU3, Ambev, a BEV3, que também é outra alternativa de arriscar uma compra de fundo ascendente. Tem vários topos anteriores que tem um risquinho maior aqui, mas pelo que está acontecendo, pelo retorno do preço ali no gap, que é a região de suporte, em conjunto com a média, se vier mais um pregão aqui para baixo, melhor ainda para fazer essa compra. Mas é isso, se gerou algum sinal de fundo, dá para arriscar uma compra em Ambev 3 também. RADL3,
que está dentro também de uma tendência de alta recuperada, quando rompe isso aqui tudo. Legal que o sinal de alta ficasse acima dessa região, mas não está ficando na região dos 20, acima dos 23,80. Superação da máxima do candle de hoje, que é 23,81. É uma alternativa de também abrir uma compra de swing trade em cima de RADL3, stop aqui para baixo na volatilidade. Para baixo do dia de hoje seria para baixo dos 23,34 na volatilidade do papel. Um true range aí abaixo do ponto de compra na Raia Drogasil. CCRO3, ativo que está dentro, tecnicamente falando, só de topo e fundo descendente, dentro de uma tendência de baixa, mas que me lembra muito uma questão de um ABC. Depois desse movimento de alta, a gente tem uma correção em duas etapas, A, B, C, e se romper essa máxima aqui depois de um pivô de baixa, que foi feito por esse candle, pregão o seguinte, já vem, rompe isso aqui, seria uma alternativa de arriscar a compra, stop aqui para baixo, tentando pegar o quê? Um movimento de subida do preço. A expectativa de, depois de uma correção em ABC, de ter um próximo movimento que vai vir romper esses dois topos anteriores. A outra ação, Raio 3, que também faz algo parecido, né? Algo semelhante que um ABC. Então, se ela houve, a entrada aqui ficaria muito próxima da resistência. Até maior que o stop. Então, o ideal é que tivesse mais um pregão aqui, com um candle um pouquinho mais curto, e a entrada um pouquinho mais para baixo, mais distante desse topo, desses dois topos, para abrir uma compra no papel. Então, é um ativo que também me chamaria atenção, mas eu gosto do CCO3, acho um pouquinho mais interessante em termos de ponto de entrada. Banco do Brasil, ação que vem perdendo força, depois que rompeu todos os topos anteriores aqui, ó, e veio testar a sua, vamos dizer assim, a sua linha de tendência de baixa, que pode vir a funcionar como suporte lá na frente. E para arriscar alguma compra, o que mais me desejaria seria ela testando um nível de suporte mais abaixo, que seria ali entrar na região dos 33,04 até um patamar de 32,60. Então, de 33,05 a 32,60 chegou nessa região, gerou um sinal de alta, me chama mais atenção para arriscar uma compra, tentando pegar um movimento pelo menos para essa região de topos anteriores, como por exemplo a região perto dos R$ 35,30. Próximo ativo, vou falar aqui do índice dos BDRs, BDRX, pegando um prazo primeiramente maior, mensal, semanal está aqui do meu lado. Mensal está dentro de um movimento de queda. Tem algum sinal de alta? Não, então está apontando mais para baixo. Lógico que lembrando que o BDR é influenciado pela cotação do dólar. Então se o dólar, como veio caindo ali no primeiro trimestre 15%, se a gente pegar da máxima para a mínima aqui, ó, a gente tem ali uma desvalorização de 23%. Então significa dizer que não caiu isso tudo lá fora. Se a gente pegar os ativos que são os ativos de referência para o BDR aqui, as ações lá fora, na Bolsa Americana, não teriam caído isso tudo. Influencia o dólar. Poxa, Dalton, então eu vou investir lá fora. Mas você vai ter que converter seu capital em dólar para investir lá fora. E se caiu aqui o dólar ficou fraco aqui dentro, o real se valorizou, seu dinheiro está dolarizado lá fora, você vai ter a interferência do câmbio no seu capital. Então, seu patrimônio diminuiu em dólar, né? Você tinha um patrimônio em dólar, esse patrimônio diminuiu. Então, algo semelhante que acontece no BDR. Cenário ainda apontando mais para baixo. A gente tem aqui, ó, perda da mínima do candle anterior. Então, aumenta a chance de ter algo mais para baixo ainda. Não tem nenhum sinal positivo ainda. Ali, olhando para o semanal, ó, queda muito forte. Quando você tem uma queda muito forte dessa, o caminho mais provável é vir, mesmo que venha aqui subir, é de ter algo mais para baixo aqui. Mais provável, não é a certeza, mas é o caminho mais provável é de vir a perder a região de 11.750. O cenário ainda não tão bom. Porque olhando aqui, ó, se eu pego um grande candle de alta do gráfico semanal e não anda, não tem uma sequência, o movimento não se concretiza para cima depois dessa força apresentada no gráfico semanal, significa dizer que o mercado, nesse momento, as ações lá na Bolsa Americana, e que aqui a gente tem a referência delas através do BDR, nós temos um cenário mais controlado pelos vendedores. Significa dizer uma expectativa maior de queda, uma expectativa menor de subida, um risco maior para as posições compradas aí em BDRs. E olhando para um gráfico diário, dá para perceber que está dentro de um contexto mais de definição, vem aqui em cima, aí tenta gerar um pivô de alta, não consegue, gera um topo duplo, o viés ainda continua sendo de baixo. No gráfico diário e nos prazos acima, o viés é mais de baixo, ou seja, de poder vir a perder suporte, como parte aqui de 11.973 até a mínima lá na casa de 11.750.
Dalton, se chegar aqui e gerar um sinal de alta, enfim, aí pode justamente ficar aqui travado nesse caixote. Um sinal de alta aqui, ó, vindo mais para baixo, gerando um sinal de alta, superação da máxima que no anterior. Cria-se uma expectativa de a gente poder ter uma recuperação desse índice lá para a região de 12.765. Tá? Então o cenário, por enquanto, não é dos melhores em termos de curto a médio prazo em cima dos BDRs. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Desculpa aí as pequenas falhas aí em relação a exibir lá o resultado das operações. Agradeço demais a sua valiosa audiência por aqui. Deixe seu comentário, enfim, sua sugestão, se você gostou ou não dessa análise de fechamento pregão. Compartilhe. Agradeço demais sua valiosa audiência. Um grande abraço e até a próxima.